Boa tarde a todos. Que Jesus envolva nossos corações, nos fortalecendo em nossa caminhada, renovando as nossas forças, para que possamos vencer aí as expiações, as lutas, que faz parte do nosso processo evolutivo. Então, que essa segurança desse amparo enorme, que possamos olhar para frente, para o alto. Então, meus irmãos, hoje é um tema aí que todos nós experimentamos todas as noites, né? Falar sobre o sono, né? É um estudo muito interessante, muito profundo. São em torno, esse item, de 16 páginas. Então é um tema que nós vamos falar um pouco, muito, sem nenhuma pretensão de esgotar, né, tudo que se possa falar, que é muito profundo. Convido a todos a ler, não só essa página, esse tópico de hoje, mas como o anterior, que se liga a esse. E como também nós vamos ler um pouquinho do Livro dos Espíritos, que fala da emancipação da alma. Então é um tema que tem muito material para estudos, reflexões. E do mais interessante, né? Que a gente pergunta assim, o que acontece conosco durante o sono, né? E todos nós sabemos que, às vezes, um simples cochilinho, a gente percebe que imagens vão entrando, a gente entra numa outra situação, né? E o interessante que a gente observa, todos vocês observam, que a noção de tempo muda. Às vezes você dá uma piscadinha de olho e você vivencia uma história, não é? Essa noção de tempo é diferente. Parece que expande quando você está nesse desdobramento, né? É diferente. Então, Leon Denis trouxe para nós aqui muitos pontos para nossas reflexões, além da página que a Mara leu. Eu estou com o livro aqui, está o capítulo todo, eu marquei alguns pontos para que a gente possa lendo e comentando. Então nós ficamos, uma parte que ela falou muito interessante aqui, que durante o sono, nós sabemos que o corpo físico se esgota ao longo do dia, tem um desprendimento de energia, nós sabemos disso, e precisa do sono para reparar essas energias. Nós sabemos perfeitamente disso, né? Quando chega uma certa hora da noite, a gente tem que deitar, né? Que fica cansado. Mas o espírito, o ser principal que nós somos, ele não depende desse repouso do corpo físico, ele não precisa estar ali junto. Embora muitos espíritos, ainda com muitos conflitos, eles ficam por ali mesmo, não vai muito longe, né? Depende da situação de cada um. Mas ele não precisa desse dormir, digamos assim. Então, o corpo físico entra no estado de sono, o espírito se desprende da matéria. E esse espírito, nós espíritos, nessa condição de desprendimento, nós temos atividades no mundo espiritual, que também varia muito conforme os nossos desejos, né? O Cristo não falou, onde está seu coração, lá também nós estaremos. Então nós vamos em busca daquilo que nós gostamos e queremos. E ele coloca aqui os pontos que eu li para que a gente possa não fugir muito da ideia principal. Como eu falei aqui, o que é então o sono? Palavras de Leon Denis. É simplesmente a alma que se desprende, que sai do corpo. Diz-se que o sono é irmão da morte. Essas palavras exprimem uma verdade profunda. Sequestrada na carne, no estado de vigília, quer dizer, acordado, né? A alma recupera durante o sono a sua liberdade relativa, temporária, ao mesmo tempo que o uso de seus poderes ocultos. A morte será a sua libertação completa, definitiva. Então ele fala aqui, né, que é um ensaio da morte, né? O corpo fica e nós nos desprendemos. E essas atividades diversas, muitos tratamentos, muitas experiências e aprendizados, nós no estado do desdobramento, do sono do corpo físico, nós participamos. Ele cita no final aqui, nomes de famosos que concluíram certas obras, que não conseguiam fechar certos raciocínios, falou de La Fontaine e de outros, que durante o sono eles conseguiram as respostas para eles ainda, alguns enigmas, que eles não conseguiam completar certas obras. E muitos cientistas também, encontrar certos medicamentos que se pesquisaram muito tempo, aí chega um ponto, aquilo estanca, não consegue. E Leon Denis deixa muito claro aqui que nós, espírito, temos essa possibilidade, porém também, ele deixou assim a ideia, até onde somos nós mesmos e até onde entra a ação de espíritos superiores
para nos ajudar naquela solução daquele problema. Então, as duas coisas acontecem. Às vezes nós por nós resolvemos, e hora outra, ação espiritual terapêutica de irmãos, numa condição melhor, vem nos auxiliar. E às vezes, ele coloca aqui de maneira muito belíssima, isso já está no livro dos Espíritos também, nós não nos preparamos devidamente para o sono. Vida corrida e tal, quando a gente vai para a cama fazer uma prece, a gente já está muito esgotado geralmente, né? E é muito difícil fazer uma prece de coração. O bom seria se nós conseguíssemos ler uma página de harmonização para nos preparar. Porque tanta coisa pode acontecer durante o sono, pedir o amparo, resposta para os nossos conflitos, sustentação diante das atribulações diversas. Senhor, no momento do sono, que eu possa ser envolvido por espíritos amigos, me ajudar a compreender minhas lutas. E mesmo que eu tenha que continuar com elas, que fazem parte do meu processo, mas que eu possa, dentro da possibilidade que eu tenho, entrever porquê de certas lutas. Sabemos que as revelações obedecem a certos limites. Tem algumas coisas que nós não podemos, não é bom nós sabermos. E outras, quando é por uma cura, por uma reparação, às vezes sim. E o interessante, meus irmãos, que tem muita coisa que acontece durante o sono, que a gente fala assim, meu Deus, que sonho é esse? Sonhei com uma pessoa que eu não conheço, um rosto diferente, participei de uma atividade com pessoas estranhas. Então nós temos uma atividade no mundo espiritual, que varia muito, conforme eu falei. Às vezes você se vê num ambiente, às vezes em algumas tarefas. Não sei a experiência de cada um aqui, mas certamente parecida com a minha. De ver no ambiente, cuidando de pessoas. Essa noite aconteceu interessante, uma experiência minha. Eu me via, uma pessoa do meu lado, não sei se era minha esposa ou não, não me lembro, e nós com uma criança de colo. Interessante, uma criancinha branquinha, uma coisa linda. Eu sabia que eu tinha que tomar conta daquela criança, que os pais delas estavam em certas atividades. Em determinado momento, aquele veículo, ou um trem ou ônibus, parou numa estação. E eu sabia que o pai estava ali numa banca trabalhando, tipo uma banca de jornal. A criança não podia ver o pai, senão ia chorar. Não era nada escondido, era uma coisa de acordo, mas a gente tinha que ter cuidado para aquela criança não ver o pai. Olha só, meu Deus, olha só, já tive um material para o meu estudo de hoje. Trabalhei de babá essa noite, tive necessidade de fazer esse trabalho e foi perfeito. Uma criancinha branca, linda, parecia uma neve, tão clarinha. E eu sabia que eu tinha que cuidar daquela criança. A minha companhia não sabia quem era. E nós sabemos também que às vezes nós sonhamos com situações que nós falamos, mas isso não é real, né? Imagens, situações que fogem daquilo que nós conhecemos na condição de encarnados. Pode ser influência de um processo obsessivo, pode ser situações de uma vivência que foge ao nosso conhecimento atual também. Imagens, coisas que pertencem, digamos assim, a um outro campo vibratório que nós tivemos a oportunidade de adentrar. Também pode ser isso. Então nós sabemos que se nós nos prepararmos devidamente, falar assim, meu Deus, eu estou indo agora pelo desdobramento, me juntar a meus irmãos espirituais, que eu possa fazer um tratamento para curar minhas fobias, as minhas lutas, renovar minhas forças, olhar com mais coragem. Porque nós sabemos, nós, na nossa caminhada profissional, familiar, nós sabemos que o estado de espírito conta muito, né? É tudo o estado de espírito. Às vezes nós estamos diante de um problemão, mas a gente está tão bem que a gente tira de letra, né? A gente fala assim até, vou resolver isso que eu não puder, eu vou aguardar, que no momento oportuno vai vir a solução. Tão bom quando a gente pensa assim, né? Não fica se martirizando, meu Deus, esse problema, e sofre, né? Esse problema, aquela... Não, vou resolver, mas isso aqui que eu não posso e não vou aguardar, que vai vir a solução em algum momento. Ou pensar assim também, tudo está no tempo de Deus, eu preciso fazer meu esforço necessário, não posso me acomodar, mas o tempo de Deus, ou seja, certas resoluções, às vezes são rápidas, outras precisam de um curso, um decurso mais longo, que é um tratamento que eu preciso me expor a ele, mas jamais me afastar da ideia da justiça divina, porque senão eu começo a questionar tudo, o porquê disso, o porquê dessa condição profissional minha, essa condição financeira minha, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, e aí vai, a minha sogra, né? E cria uma situação imensa. Não, tudo está ligado às minhas necessidades.
E essa oportunidade do sono, do desdobramento, ele fala aqui também de maneira muito belíssima, no Livro dos Espíritos. Ele diz assim: pela possibilidade do sono, do desdobramento, é que muitos espíritos em condição superior à nossa, em missão, aceitam reencarnar entre nós. Porque tem esse momento que ele consegue, digamos assim, descansar um pouco, vou voltar para a minha terra agora, né? Vem aqui no nosso mundo, que tem as lutas, está no corpo físico, onde enfrentamos as intempéries da natureza, como esse período agora, um período muito quente, né? Que é o verão, que nós não podemos dizer de forma alguma que não interfere no nosso humor, nosso sistema nervoso. Você vê que você fica mais sujeito a se irritar. Você está num ambiente, numa fila, num lugar muito quente, você se irrita mais facilmente. Você está recebendo o quê? Uma certa agressão ambiental. Então esses espíritos superiores, pelo momento do desdobramento, eles conseguem voltar, digamos assim, para as paragens de onde eles vieram e lá se renovar para dar conta da sua missão. E aqui mais adiante, vamos ler aqui os pontos de Leon Denis. Leon Denis, como eu falei da outra vez, repetindo, nos livros dele, ele traz muitas comprovações científicas de estudiosos da época dele ou anterior a dele, cientistas que pesquisaram e desenvolveram obras sobre os temas que ele expõe. Ele fala muito de um estudioso inglês, Myers, ele coloca esse nome só, e cita uma obra dele, A Personalidade Humana, onde tem vários trechos que ele pegou desses livros e coloca o autor e desenvolve a ideia, mostrando o cientista, pelas suas pesquisas e experimentações, ele mesmo chegando pelas suas conclusões à ideia de Deus, à ideia da reencarnação. E ele coloca aqui sobre essa ideia coloca como sábio, né? O sábio professor Myers, ele diz assim, entre aspas, que a palavra desse cientista: o fim único de todos os processos hipnogênicos é dar energia à vida, é alcançar mais rápido e completamente resultados que a vida abandonada a si mesma só se realiza lentamente e de forma incompleta. Então, mostrando que nesse estado do desdobramento, muitos impulsos que chegam a nós é para até alavancar o progresso. Como eu disse dos cientistas, que certas ideias eles não resolvem na sua vigília, nesse momento de desdobramento, esses seres superiores trazem a ideia: olha, faça isso, o caminho é por aqui, busque esse caminho. E tão bom, né, meus irmãos, quando no momento do sono, quando a gente em desdobramento, tem a oportunidade para ir para ambientes felizes, ambientes que nós, ao despertar, acorda flutuando, né? Nossa, não é sempre, né? Que pena que não é toda noite que a gente consegue isso, né? Você acorda e fala: meu Deus, que leveza, que alegria, não dói nada hoje, tudo certinho, né? Cabeça boa, né? Assim você consegue, nesse dia que você acordou assim, desenrolar o dia assim com a facilidade. As coisas enroladas, você desenrola rápido, aí vai chegar na noite e fala assim: meu Deus, esse dia não poderia acabar, eu queria alongar esse dia. É o dia das resoluções, que você veio com tanta possibilidade, tantas forças que você trouxe do mundo espiritual, que as coisas desenrolam. Aí às vezes o dia seguinte, você dorme alegre, feliz e acorda, né, mal-humorado, vontade de ficar na cama, dormiu 8 horas e acordou esgotado. Fala: meu Deus, eu estou... Não é? Aí acontece isso também, mostrando que a série de situações que o sono interfere muito no sentido, de todos os sentidos, da alegria e das lutas, interfere muito no nosso dia a dia, muito mais do que imaginamos. Que esse estado de espírito ao despertar nos revela que tipo de experiências nós tivemos. E ele coloca assim: mas por que eu não me lembro de todas elas? Ou por que eu me lembro só de algumas frações do pensamento, algumas ideias esparsas, confusas? E ele colocou aqui para nós. Porque no momento que a gente começa a entrar nesse topor, nesse desligamento, há muitas ideias do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente vê cenas fortes na televisão, situações que a gente vivencia, aquilo a gente captura algumas coisas que nos marcam. Então aquilo ali também influencia também o nosso sono. Então aquelas imagens da luta do dia a dia ficam influenciando até o espírito se desprender, entrar numa condição mais profunda do desprendimento, para ele poder, digamos assim, não depender da estrutura cerebral,
em espírito. Então ele tem vivências que o cérebro não está registrando, que é a nível espiritual. Ele se desligou, começa com as turbulências, ainda as coisas da vigília. Quando ele consegue ter o estado do sono profundo, aí ele vai ter as vivências a nível espiritual. Vamos mais adiante aqui para a gente não perder o raciocínio. Se nos fosse possível abranger com o olhar toda a extensão de nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir a fase essencial, o elemento mais importante. As almas que de nós cuidam servem-se do sono para exercitarem-nos na vida fluídica e no desenvolvimento dos nossos sentidos de intuição. Efetua-se então um trabalho completo de iniciação para o homem, para os homens ávidos de se elevarem. Olha só, gente, quanta importância o sono, né? Eu já gostava de dormir, agora estou gostando mais ainda, né? Que beleza. Saber que não é só aquele repousar. Estou renovando as forças, estou recebendo conselhos, estou desenvolvendo, digamos assim, técnicos do mundo espiritual junto de mim, está desenvolvendo minha intuição, para eu poder saber lidar com as coisas da minha vida, do dia a dia. Olha que maravilha. Então olhar dessa forma, olhar com esses olhos, saber assim, meu Deus, eu preciso de resolver certas situações, que eu possa encontrar essas respostas, me fortalecer para me encaminhar. E ele mais adiante diz assim: apontemos, todavia, uma dificuldade. Quanto mais a alma se afasta do corpo e penetra nas regiões etéreas, tanto mais fraco é o laço que os une, tanto mais vaga a lembrança ao acordar. Então, quanto mais profundo é o desprendimento, igual eu falei, fica pouca informação. A gente pode falar assim alguns dias: essa noite eu não sonhei com nada, eu não tive sonho essa noite. E eles falam que não. Todas as noites nós temos vivências, mas pode ser que muitas delas, do nível mais distante que o cérebro não captura, é a vivência do espírito fora do corpo. E muitas vezes, pouco a ver com essa nossa situação atual. Está cuidando de outras situações. A alma paira muito longe da imensidade e o cérebro deixa de registrar suas sensações. Daí resulta, não podemos analisar os nossos mais belos sonhos. Algumas vezes, a última das impressões sentidas no decurso dessas peregrinações noturnas subsiste ao despertar. Vocês já notaram que a gente acorda de madrugada, fica com a fraçãozinha daquele sonho? Quando eu acordar de manhã eu vou lembrar dessa história. Aí você não acorda, fala, poxa vida, eu sonhei, perdi. Porque é situação mais a nível espiritual. Eu conheci um amigo que ele, muito paciente, que a gente acaba às vezes não conseguindo fazer isso. Ele criou um hábito muito interessante. Ele colocou um caderno com a caneta ao lado da cama onde ele dormia. Quando ele acordava de madrugada para ir no banheiro, que estava com lembrança de sonho, ele anotava alguns trechos rápidos, algumas particularidades, para ele ter um ponto de apoio para puxar aquela ideia. Fez isso por um tempo. Mas interessante que as conclusões dele finais, ele já até desencarnou. Ele achou melhor não fazer aquilo depois de um tempo. Eu acho que os resultados não foram o que ele esperava. Ele também parou, ele fez por um tempo aquilo ali. Eu falei, não, eu não vou mexer com isso. Não sei qual as conclusões que ele tirou. Então mostra para nós, né, que a nível espiritual a gente vivencia outras situações. E aqui mais adiante ele coloca: ao mesmo tempo que uma memória mais vasta e mais rica, vemos aparecer no sono faculdades que são muito superiores a todas as que gozamos no estado de vigília. Olha só. Então a gente em desdobramento, numa condição, né, sem os tumultos do dia a dia, nossas potencialidades são muito maiores. Problemas estudados em vão, abandonados como insolúveis, são resolvidos no sonho ou no sonambulismo. Falou aqui o que eu comentei, só para reforçar. Obras geniais, operações estéticas de ordem mais elevada, poemas, sinfonias e hinos fúnebres são concebidos e executados. Há em tudo isso uma obra exclusiva do eu superior, ou a colaboração de entidades espirituais que vêm inspirar os nossos trabalhos. É provável que esses dois fatores intervenham nos fenômenos dessa ordem, como eu falei, a parte que cabe a nós e aqueles que nós somos amparados, para saber o que é
da nossa experiência, o que é do Espírito que nos ajudou, a gente não sabe como ele coloca aqui. Mas tudo isso vem até nós. Aí ele fala aqui, lembraremos os casos de Voltaire, La Fontaine, Bach, Tartini e outros, executando obras importantes em condições análogas, cientificamente provado. Esses personagens, dando comprovação de situações que eles resolveram após esse momento do sono, resolver essas equações mais difíceis. E aqui, para a gente não perder a oportunidade, do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, trata da emancipação da alma. Tem um ponto que fala sobre o sono e os sonhos. Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 400, o espírito encarnado permanece de bom grado sob seu envoltório corporal? Então nós, espírito, ficamos felizes de estar no corpo? Vamos ver aqui. Olha o que ele responde para nós. É como se perguntasse se ao prisioneiro se agrada estar encarnado. É como se perguntasse se ao prisioneiro agrada estar encarnado. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é seu envoltório, mais deseja dele se livrar. Olha só. Mas aí, dentro da própria doutrina espírita, a própria lei de conservação, que nós precisamos, que às vezes muitos de nós conhecemos muitos irmãos em grandes lutas, todos nós que conhecemos, que às vezes está vivenciando uma experiência no corpo tão difícil, que ele às vezes pensa assim, meu Deus, um pensamento equivocado, seria tão bom sair dessa vida, largar vivenciar outra vida. E muitos entram para a ideia infeliz do suicídio, que nós sabemos que é a pior coisa que poderia fazer. Então ele mostra aqui para nós que nós aspiramos coisas melhores. Nós temos vaga intuição de algo melhor. Quando estamos num corpo pesado, que nos movimentamos, sentimos as lutas do dia a dia, nós aspiramos a algo melhor. E nós, a nível intuitivo, sabemos que tem algo melhor. Mas, porém, para alcançarmos esse algo melhor, temos que viver as provas da vida no corpo físico. Temos que ter força para conduzir até o momento que Deus achar que é a hora que nós podemos retornar ao mundo espiritual. Ele deu a vida, só Ele pode tirar. Então, quando aquele que está vivenciando lutas pesadas, difíceis, pode ter certeza, isso vai passar. É um momento. Seremos felizes. Se não conseguirmos ser plenamente agora, mais adiante seremos. Mas não vamos esquecer que já podemos ser felizes agora também. Não a gente fala assim, não, aqui é só para sofrer. Não. Eu tenho que ver as coisas boas que a vida me oferece também. Por mais triste que eu esteja, ou abatido, será que não tem coisas que eu gosto? Ver uma paisagem bela, às vezes uma criancinha linda, poder lidar, uma planta, cada um de nós tem um que gosta. Então, nesses momentos, são momentos, pode ser curtos, momentos felizes. E ele diz aqui na 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Nós já comentamos, já conhecemos isso pelos estudos, né? Então, durante o sono, eu entro em sono. A alma, que é o espírito encarnado, ele precisa estar ali também? Já falamos, mas só para reforçar aqui com as palavras de Kardec, que os espíritos apresentaram a Kardec. Então, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados. E como o corpo não está necessitado dele, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então isso é básico na doutrina espírita que nós aprendemos. Entramos na casa espírita e começamos a estudar, essa é o básico, né? Então nós entramos em relação com os espíritos no momento do sono. Nós levamos lá o quê? O que temos no coração. E como eu falei, às vezes, nós ainda, com grandes lutas que trazemos no coração, vamos para regiões de sofrimento. Ou regiões, quando eu digo de sofrimento, regiões que mexem com nossas paixões e vai gerar sofrimento, né? Às vezes, naquele momento, é como hoje está aproximando o período do carnaval, né? É uma euforia enorme. Mas muitas decisões, claro que muitos brincam, aproveitam de forma correta, é válido e com certeza a gente não está aqui condenando a festividade. Mas muitos se equivocam e às vezes com substâncias, bebidas em excesso,
os laços da moralidade, do respeito, se relaxam. Então, o homem velho mais facilmente vem à tona. Porque nós, dentro da sociedade, nós pensamos um monte de coisa. Somos espíritos ainda imperfeitos, mas pensar é uma coisa, executar é outra. Então, pelos efeitos alucinógenos de substâncias diversas, pelo ambiente às vezes propício, a gente pode se envolver e às vezes tomar atitudes, criar situações difíceis depois de ser resolvido. Pode ser resolvido? Pode, mas criar situações complicadas. Igual nós tivemos agora no Trabalhadores de Jesus, que foi feito junto com o Leon Denis, falando sobre o filme Deixe-me Viver, que é um período que acontece muitas gravidez não planejadas, fruto daquele momento da euforia, muitas, principalmente jovens, de maneira afoita, e aí criou toda uma situação. Aí surgem situações de uma gravidez, e às vezes não quer ficar com aquela gravidez, o risco do aborto. Então, nós temos que ter muito cuidado. E aqui, continuando, na 402 agora, ele diz assim para nós: como podemos julgar da liberdade dos espíritos durante o sono? Através dos sonhos, acreditam. Quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdades do que no estado de vigília. Tem lembrança do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro. Adquire maior potência e pode comunicar-se com outros espíritos, quer desse mundo, quer de um outro. Dizes com frequência: tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem verossimilhança alguma. Tu te enganas. Frequentemente é uma lembrança dos lugares e das coisas que vistes ou verás, numa outra existência ou num outro momento. O corpo estando adormecido, o espírito tenta quebrar suas correntes, pesquisando o passado e no futuro. Olha só como é ampla essa ideia do sono, né? E nós lembramos, também ele fala mais adiante, aqui mesmo nessa pergunta, que é longa a resposta, sobre os sonhos premonitórios, né? Como ele disse aqui um pouco, das pessoas que têm, no momento de desdobramento, visão de situações que ele não sabe se vai acontecer, mas vê situações. Para muitos acontecem, né? Acidentes, uma série de coisas. E ele deixa bem claro que o espírito consegue no futuro ver alguma coisa e no passado pesquisar sua história. Porém, ao retornar ao corpo, aquilo que não é para essa vivência nesse corpo, fica no estado de esquecimento. O cérebro não consegue registrar essas situações. Então, vamos olhar o sono, não só com a terapêutica de descansar o corpo, que é muito importante. O corpo é o nosso instrumento de trabalho abençoado que Deus nos deu para o nosso progresso. Temos que cuidar dele com cuidado, com a alimentação, com a higiene, atividades físicas que precisamos para que nós possamos vivenciar o tempo maior possível nesse corpo, o tempo programado pela espiritualidade. Gastar o fluido vital todinho, de maneira adequada, mas sabendo que nós, em espírito, vai chegar o momento que nós vamos nos desprender desse corpo. E esse corpo, que pertence à terra, ele na terra vai ficar. Mas nós caminharemos, usufruímos do instrumento físico, as oportunidades de experiência, mas levaremos conosco a nossa vivência. E que sejamos nós, né, espíritos bem-aventurados, de ao retornar ao mundo espiritual, poder olhar para trás e ter o entendimento que nós nos esforçamos. Vamos saber que nós erramos muitas vezes, tomamos decisões equivocadas, mas vamos olhar assim, não, mas eu me esforcei, eu busquei me melhorar, eu suportei com resignação ter essas situações, que possamos ter nós, né? E às vezes, né, meus irmãos, a gente estuda, né, o Evangelho, que é um livro que nós temos que ter na nossa cabeceira, nos preparamos muito e às vezes nos decepcionando, não só com nossos sonhos, para as regiões que nós vamos, que tem sonhos que a gente não pode nem contar, né, que não é fácil, porque nós ainda temos essas buscas em nós, e também na condição de vigília, certas atitudes nossas no dia a dia, que a gente pensa assim, poxa, eu acho que eu já superei certas situações do homem velho, e às vezes
uma situação que alguém coloca para você, você se desequilibra, cria problema, discute, e depois, graças a Deus, tudo que nós estudamos a gente fica com vergonha, fala, meu Deus, o que eu arrumei? Uma palavra que o outro levantou numa situação, você se desequilibra. Então que possamos, na condição de vigília, no corpo, desperto, ter cuidado, medidas de prevenção antes de tomar atitudes, evitar situações, nos preparar para certas situações equilibradas, saber que as lutas do dia influenciam também no meu sono e nos preparar para o momento do desdobramento. No momento do sono, nos preparar melhor para quando em desdobramento formos ao mundo espiritual, podermos buscar nesses irmãos queridos a força, a energia que renova nossas forças. Então, graças a Deus, que Jesus nos envolva. Convido a todos a ler, então, o capítulo 5º, né, o problema do ser e do destino, e também o capítulo 8º, a emancipação da alma, do livro dos Espíritos, o sono e os sonhos. E há outras obras que também tratam isso, o Consolador de Emmanuel tem capítulo, tem muitas que nos apresentam. Vamos olhar para a gente melhor dormir, melhor visitar o mundo espiritual e trazer de lá tudo de bom para nos ajudar a vencer nossas lutas aqui na Terra. Graças a Deus. Agradecemos a Lopes.